Oi, gente! Resolvi gravar esse vídeo com alguns conceitos importantes sobre o sistema respiratório, para daí a gente poder dar sequência ao conteúdo. Então, me sinalizem se ainda ficou alguma dúvida e para a gente poder continuar com as atividades. Então, é importante lembrar que a gente possui dois tipos de respiração, que é a respiração pulmonar e a respiração celular, tá? A respiração pulmonar é quando a gente troca gás com o meio ambiente. E a respiração celular é quando a gente realiza algumas reações químicas no interior das nossas células que vão auxiliar na produção de energia. Gente, então o termo respiração celular ele serve para explicar como que o nosso corpo ele produz energia. Então, a gente produz energia através da presença de um combustível e de um comburente. Quem que é o combustível no nosso corpo? Nosso corpo ele gosta de utilizar como primeira fonte de energia moléculas de glicose, que são encontradas em todos os alimentos que possuem carboidrato, tá? E aí essa respiração celular ela vai acontecer em 3 fases no interior da nossa célula. Para a gente entender, todas as nossas células produzem energia dentro de uma organela, que é esta daqui, fofíssima, que são as mitocôndrias. Então, o que precisa acontecer? A gente precisa se alimentar, óbvio, né? E enviar esses nutrientes para o sangue. E também a gente precisa fazer a respiração pulmonar para buscar esse gás oxigênio que está aqui fora, no ambiente, e levar para dentro do corpo. Quando isso acontecer, o sangue vai ser responsável por espalhar, por levar para todas as células a glicose e o gás oxigênio. E aí, as nossas células elas vão ter que receber essas substâncias. Então, a glicose ela precisa de uma ajuda para entrar nas nossas células, que é através da insulina. Por isso que pessoas que têm diabetes, elas precisam injetar insulina e também cuidar com o consumo excessivo de doces, porque vai dar uma quantidade enorme no sangue e às vezes o corpo não dá conta de colocar tudo para dentro da célula, certo? Isso não pode ficar circulando pelo sangue, isso tem que ser utilizado pelo nosso corpo. Se não foi utilizado esse açúcar que a gente consumiu, aí sim vai para as nossas células serem, né, guardar, na verdade, essa glicose na forma de gordurinhas. O nosso corpo divide, tá? Essa respiração celular em 3 etapas. Por quê? Porque se ele quebrasse de vez toda essa molécula aqui de glicose, a quantidade de energia liberada ia ser tão alta que ia ter chance do nosso corpo pegar fogo, de tanta energia que sai daí, tá? De todas as moléculas que a gente consome, né? Então, o nosso corpo ele divide em 3 etapas. A primeira a gente chama de glicólise, que é quando você divide essa molécula aqui ao meio, tá? Você forma uma molécula com 3 carbonos. Desculpa. E aí depois, isso daqui vai acontecer lá no citoplasma das nossas células. Depois vai lá para as mitocôndrias, para as bonitinhas, realizarem as outras 2 etapas. Então, a próxima etapa a gente chama de ciclo de Krebs e a última etapa a gente chama de cadeia respiratória. Essas 2 etapas aqui, elas vão acontecer no interior da mitocôndria e é só na última etapa que entra o gás oxigênio. Só que olhem o rendimento, a primeira etapa só produz 2 moléculas de energia, a segunda 2, e a última etapa, que tem a presença do gás oxigênio, vai produzir 34 moléculas de energia para a gente. Então, é muito importante que sempre tenha o gás oxigênio presente nessa reação. Então, no total, a gente forma 38 moléculas de energia para uma molécula de glicose que a gente consumiu. Gente, então, a equação geral da respiração celular que acontece dentro das nossas células é
uma molécula de glicose, fórmula química C6H12O6, se combinando com 6 moléculas de gás oxigênio. Então, lembrando, glicose veio da alimentação, o O2 veio da respiração pulmonar. Entrou dentro das nossas células, a gente vai produzir energia, que nós chamamos de ATP, que significa adenosina trifosfática. Então, são 3 moléculas, uma ligada na outra, tá? E quando acontece a quebra dessa molécula aqui, libera uma quantidade bem grande de energia. E essa molécula que tem 6 carbonos, ela também precisa ser quebrada. Vocês devem estar vendo lá em química, né, que a gente tem as cadeias de carbono. Então, quando você quebra essas ligações aqui entre os carbonos, você libera uma grande quantidade de energia. E aí essa energia vai sendo liberada e armazenada na forma de ATP, tá? Os carbonos, eles vão formar o gás carbônico, que vai ser eliminado das células, junto com moléculas de água. Então, esse gás carbônico volta para o sangue, vai lá para o pulmão para ser jogado para fora. Gente, então, em termos de anatomia do sistema respiratório, a gente tem as fossas nasais, que são responsáveis, né, por filtrar, umidificar e aquecer o ar. A gente tem a boca, que às vezes também trabalha na respiração, mas é importante que a gente sempre respire pelo nariz, para que aconteça essas 3 etapas com o ar. Depois que ele é filtrado, aquecido, umidificado, ele vai para a região da faringe, da laringe e depois da traqueia. Então, a traqueia é esse anel aqui de cartilagem dividido, onde tem vários cílios ali dentro que vão fazer o processo de filtração. Essa traqueia vai se dividir em 2, que a gente vai chamar de brônquios. E aí os brônquios vão se dividindo em ramificações mais fininhas, que a gente vai chamando de bronquíolos. Aqui embaixo, a gente tem um músculo que faz parte do sistema respiratório, que se chama diafragma. O ar não passa por essa região, ele é responsável só por contrair e relaxar para que o ar entre e saia do nosso pulmão. Aqui nessa imagem, a gente consegue identificar também, né, as fossas nasais, a laringe, a faringe, errei, é a faringe primeiro, a laringe depois, a traqueia, os brônquios, os bronquíolos, que são as estruturas mais fininhas, e na ponta dos bronquíolos a gente tem os alvéolos. Vai ser nos alvéolos que vai ocorrer a troca gasosa, tá? Entra O2, aí esse O2 vai para o sangue e o CO2 do sangue vai passar para dentro dos alvéolos para ser eliminado na expiração. Então, a parte funcional do nosso pulmão sempre serão os alvéolos. E a gente realiza, então, 2 processos, né? Que é a inspiração e expiração. Inspiração é quando entra ar no interior do nosso pulmão. Se entra ar, vai ter que aumentar o volume da caixa torácica, tanto que se a gente inspira bem fundo, né, o pulmão, ele dá até uma estufada, né, ele fica maior, a gente até levanta essa parte da caixa torácica. E para a gente inspirar, a gente precisa fazer a contração dos músculos, que são os intercostais, né, que vão levantar realmente essa caixa torácica, e o diafragma. Na expiração, que é quando o ar vai sair, então a gente tem uma diminuição do volume e um relaxamento dos músculos. É por isso que a gente não consegue ficar segurando o ar por muito tempo, que a gente não consegue ficar com esses músculos contraídos o tempo inteiro. Gente, então é mais ou menos isso daqui. Na inspiração, quando os nossos músculos se contraem, essa caixa torácica ela sobe e o diafragma ele vem para baixo. Por quê? Tudo para aumentar o volume do pulmão, para o ar conseguir entrar. Então, lembrem disso, quando o diafragma se contrai, ele vem para baixo. E na expiração, quando os nossos músculos relaxam, o diafragma vai para cima e empurra o ar que está aqui dentro do pulmão para fora. Então, essa é a diferença dos 2 processos.
E aí a gente tem o transporte dos dois principais gases do sistema respiratório. Então, o gás oxigênio e o gás carbônico. O gás oxigênio, ele vai ser transportado pela hemoglobina. Hemoglobina é a proteína que dá cor para o sangue, por isso que o nosso sangue é vermelho. E ele está localizado, ela, né? Está localizada dentro das nossas hemácias, dos nossos glóbulos vermelhos. Por isso que eles têm a função de carregar gás oxigênio. Já o gás carbônico, pouco dele vem ligado a essa proteína, tá? A maior parte, ela vem na forma de bicarbonato. Então, ela forma uma outra estrutura, não fica circulando o CO2. A fórmula do bicarbonato, gente, é HCO3. Então, fica mais fácil, muito bom esses meus números com o mouse, né? Fica mais fácil do nosso corpo transportar o gás carbônico na forma de bicarbonato, porque ele é uma substância tóxica para o nosso corpo. Ele chega lá nos pulmões, esse bicarbonato volta a ser CO2 e é eliminado pelos nossos pulmões. Existe um terceiro gás, que é o monóxido de carbono e não o dióxido de carbono, que a fórmula química é CO. E esse gás ele é liberado pela combustão, pela queima de combustíveis fósseis. Então, gasolina, diesel e carvão, por exemplo, liberam uma grande quantidade desse gás para a atmosfera, assim como as queimadas. É por isso que não é recomendado a gente ficar numa garagem fechada com o carro ligado, em um túnel com o motor do carro ligado, porque acaba liberando esse monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele, quando entra no nosso organismo, ele vai lá na hemoglobina, que é a proteína que carrega gás oxigênio, e ele gruda nela, gente. Então, ele tem uma afinidade, olha isso, 210 vezes maior do que o oxigênio. Então, se ele estiver no nosso corpo, ele vai roubar o lugar do gás oxigênio. E aí o nosso corpo não vai conseguir realizar a respiração celular. É por conta disso que as pessoas em incêndio, elas morrem carbonizadas pelo excesso de carbono ligado às nossas hemácias. Então, quando o corpo não consegue mais realizar a troca gasosa, a gente tem uma situação de asfixia, tá? Então, é importante lembrar que esse gás aqui é extremamente perigoso, por isso que a gente tem que cuidar bastante com a liberação desse gás para a atmosfera. Gente, geralmente a nossa respiração é um movimento involuntário, então a gente não fica controlando o nosso pulmão, né? Ah, entra ar, sai ar. A menos que a gente pense. Quando a gente pensa sobre, aí sim se torna um movimento voluntário. Então, quando é um movimento involuntário, quem controla tudo isso para nós é essa região aqui que se chama bulbo. Então, existe o nosso cérebro, existe o nosso cerebelo e existe essa região aqui embaixo que a gente chama de tronco encefálico. E nessa região vai acontecer o controle de todos os movimentos involuntários do nosso corpo. Então, digestão, respiração são controlados por essa região aqui, tá? Gente, então rapidamente vamos falar sobre algumas doenças associadas com o sistema respiratório. Uma das principais doenças que a gente fala se chama enfisema pulmonar e está associada com fumantes. Que aí, o que vai acontecer? Internamente, a gente viu, né, que a nossa traqueia ela se divide em brônquios, bronquíolos, e aí bem pequenininha aqui a gente tem os alvéolos, que é onde vai acontecer a troca gasosa. Quando as pessoas elas são fumantes, acaba acontecendo uma dilatação dos alvéolos. O que é isso? É quando os alvéolos eles ficam maior do que o normal, ou ainda eles podem ser destruídos e perdem a sua função. Certo? Olha só como que acontece, né? Há uma perda de elasticidade da parede por onde vai passar o ar, tá? E edema pulmonar
edema. É como se fosse, né, um acúmulo de água ou de líquido dentro da região do nosso pulmão, dentro dos alvéolos. Então, aqui é como se eu tivesse os alvéolos. Se acontece de entrar líquido, famosa água no pulmão, que as pessoas gostam de falar esse termo, né? Não vai acontecer mais a troca gasosa. Então, os alvéolos não vão conseguir pegar o CO2 e levar o O2 para o sangue. E o que vai acontecer na asma é uma obstrução, né, então, do caminho do ar. Então, normalmente, os nossos brônquios, eles são desse jeito. Olha quanto espaço tem para o ar passar aqui dentro. Em pessoas que são asmáticas, essa parede ela fica inflamada, então olha como ela aumenta de tamanho. Em contrapartida, além de aumentar de tamanho e diminuir esse calibre aqui do brônquio, por onde o ar vai passar, ainda se forma, tá, uma espécie de pus aqui nessa região, né? Então, uma secreção anormal. E aí sim, tem menos ainda espaço para o ar conseguir passar e chegar nos brônquios e nos alvéolos. E por último, a gente tem a famosa bronquite. Bronquite é uma inflamação nos brônquios por conta da entrada de um vírus ou de uma bactéria nessa região do sistema pulmonar. Então, aqui também a gente vai acontecer a mesma coisa, né? Como vai acontecer uma infecção, há uma dilatação, um aumento na parede dos brônquios, porque as nossas células de defesa vêm para essa região para tentar destruir esses vírus e essas bactérias. E vai acontecer uma diminuição do calibre desses brônquios, por isso que a pessoa fica com uma dificuldade muito grande de respirar, né? E se forma também, assim como lá na asma, uma secreção por conta da infecção. Então, a diferença é que a asma ela é uma condição crônica da pessoa, né? E a bronquite ela é uma condição mais aguda. O que significa isso? Que precisa entrar alguma coisa de fora para causar esses sintomas. Gente, então, para encerrar, não poderemos deixar de falar do coronavírus, né, e como que ele vai afetar o nosso pulmão. Então, assim como as outras doenças, a asma e a bronquite, tá? Entrou um organismo estranho, nesse caso aqui, o vírus, e quando ele entra, ele causa uma inflamação na parede das nossas células, e aí vai acontecer o que eu falei lá na bronquite, né? O nosso corpo ele vai mandar células de defesa para essa região para tentar destruir esse vírus. Então, isso causa uma inflamação na região dos pulmões. A diferença aqui no caso do coronavírus é que as regiões inflamadas são muitas. Olha só, todas essas manchas amareladas aqui são as regiões que estão inflamadas desse pulmão. Logo, assim como as outras doenças respiratórias, vai acabar atingindo os alvéolos e impedindo a oxigenação do sangue. Então, o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai ter que respirar mais vezes para conseguir capturar mais gás oxigênio, porque ele não consegue realizar a oxigenação do sangue por conta dessas lesões na parede do pulmão, tá? E aí vocês imaginam um indivíduo com essa condição aqui por conta do vírus e ainda portador de asma, portador de bronquite. Então, por conta disso, essas pessoas elas estão no grupo de risco. Nesse caso aqui, só ventilação mecânica, né? Por conta disso que se fala tanto dos respiradores, onde você coloca a oxigenação direto, tá, para a região da traqueia, para enviar uma quantidade maior de gás oxigênio. Por isso que a pessoa tem uma dificuldade tão grande assim de respirar quando ela está com a doença.